TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Jornal Correio Serrano na TV deste sábado, trazendo o resumo da semana. Bom dia, Roberta. Bom dia, Nana, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Vamos então às notícias deste sábado, dia 13 de janeiro. Solicitação de dispensa do ENAD 2023 já pode ser realizada. Reoneração sobre diesel pode impactar, mesmo que de forma leve, no preço do combustível para o consumidor. A Agência Nacional de Trânsito e Transportes autorizou o reajuste da tarifa do pedágio da BR-040. E o novo valor da tarifa de pedágio, a básica, passou a ser de R$ 14,50. Delegado é condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por envolvimento no esquema de propinas com comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis. COP-Cefet vai realizar pesquisas para alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse de Petrópolis. E mais, motoristas de Petrópolis estão tendo seus carros arranhados em alguns locais da cidade. Agora no Correio Serrano na TV. E a gente vai ler o nosso Correio Petropolitano. Vamos aos destaques da semana, né? Da semana. Vamos direto para a página 8 do nosso último jornal de sexta-feira, que vale até domingo, né? Exatamente. E a gente já corre lá para a página 8, onde o Ministério Público pede a investigação sobre o caso de Nísia, em Cabo Frio. O filho da ministra virou secretário depois da liberação de 55 milhões de reais. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, pediu que seja investigado o repasse de 55 milhões de reais ao município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, feito pelo Ministério da Saúde exatamente um mês antes de Márcio Lima Sampaio, filho da ministra da Saúde, Nísia Trindade, assumir a Secretaria de Cultura deste município. Vamos agora para a nossa página 12, lá do Correio Petropolitano, lembrando que o jornal ainda está nas bancas. Exatamente. Você pode conferir todo o jornal na íntegra, acessando o nosso site também. Lá nas Petropolitanas, 13 anos da catástrofe na região serrana. Em Petrópolis foram 71 óbitos confirmados em 2011. Na última quinta-feira, dia 11 de janeiro, completaram 13 anos de uma das maiores tragédias da região serrana do estado do Rio. Ao todo, tiveram mais de 900 mortos, cerca de 350 desaparecidos e milhares de desabrigados, além de graves danos à infraestrutura, à economia e à geografia da região. Em Petrópolis, muito do que foi prometido pelos órgãos públicos à época não foi cumprido ou não foi dada continuidade nos projetos. Prova disso foi o despreparo da cidade na resposta à tragédia de 2022. Exatamente. Olha, Roberta, aqui do lado, o Cefet Observa Petrópolis fez um estudo que mostra o impacto das tragédias, né? A população não consegue voltar para casa nos dias de chuva, tudo isso por conta de tudo que aconteceu em 2011, em 2022, né, que ainda deixa as pessoas muito impactadas, né? E você pode conferir na nossa edição de fim de semana, né, que está na banca. Exatamente, são fotos assim muito impactantes, muito, né? Muito. E olha só, a cidade vai com o passar dos anos somando marcos de grandes catástrofes, Nana, sem projetos significativos para a mudança de consciência sobre as mudanças climáticas e a prevenção de desastres socioambientais. Se a gente parar para pensar, Roberta, desde a nossa infância, né? A gente acompanha tragédias em Petrópolis. Mas agora, né,
Não tem jeito, cada vez mais Sim. o mundo, né, o clima do mundo está assim, realmente... Mostra, né, o que está acontecendo, e muito disso é culpa nossa, porque afinal de contas a gente sempre desmatou sem pensar no que ia acontecer, a gente nunca deu valor à água, achava que nunca ia acabar. É verdade. E, no entanto, a gente depende de um clima equilibrado para que a gente possa ter água. E a água potável, hein, gente? Não estou falando de água da chuva, daquela água que está lá no rio, não estou falando dessa não. Estou falando da água potável para a gente beber. É, o básico, né? Sim. Vamos para a nossa página 13, no Serrano, porque ali o destaque é a parceria entre o Estado e a Prefeitura, que garante 500 moradias populares. Imóveis serão destinados às vítimas das chuvas desde 2011, justamente dessa tragédia que a gente falou. E isso é lá em Teresópolis, não é? Em Teresópolis, está na nossa página 13 do jornal, que está nas bancas ainda, e você pode conferir tudo na íntegra, porque essa parceria é importantíssima, obviamente. Os imóveis vão ser destinados a essas vítimas das chuvas de 2011, e ainda tem gente morando de aluguel social desde então, por conta dessa tragédia, né? A gente fica olhando para isso tudo, né, e pensando, né, até quando as pessoas vão precisar ficar esperando pelo mínimo, gente, um lugar para morar, um lugar para viver, para que elas possam criar suas raízes. É tão importante você ter a sua casinha para você chamar de sua e poder criar seus filhos, poder levar a sua vida com dignidade. E o projeto é bem bacana, né? Muito bacana. Pela foto bonito. Aí a gente pôde ver, o projeto é bem bonito. E 500 moradias populares para quem perdeu suas casas desde lá 2011, né? Que a gente falou dessa tragédia. É um número importante e significativo. 13 anos na quinta-feira, né? E aí com uma boa notícia. Exatamente. Gente, então esses foram os destaques do Correio Petropolitano, que, como a gente já falou, está ainda nas bancas, e você pode também correr no nosso site para conferir todas as notícias, inclusive o segundo caderno, né? Com recheado de coisa boa, né? Recheado de coisa boa para o seu fim de semana. Algumas fotos, gente, no horário que a gente está aqui trabalhando de manhã, dá até uma fominha, eu confesso. Verdade. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que devedores da Receita Federal já podem quitar dívidas sem multa e juros. E você vai ver também que contribuição do MEI tem novo valor com alta no salário mínimo em 2024. E os novos valores já vão estar valendo nos boletos de fevereiro. E o Correio Serrano volta já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. A cobrança dos impostos PIS/COFINS sobre o diesel foi retomada pelo governo federal. Com isso, a arrecadação de 35 centavos por litro do combustível volta a ser realizada. Para especialistas, a mudança pode impactar nos custos para o consumidor. A reoneração do imposto sobre o diesel entrou em vigor já no início deste ano. Com isso, o governo federal voltará a arrecadar 35 centavos sobre o litro do combustível. Após a reoneração do imposto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o retorno da cobrança do imposto sobre o diesel não vai afetar o consumidor final nos postos de combustíveis, devido à queda ao longo de 2023 no valor do combustível realizado pela Petrobras. No entanto, para economistas, o retorno do imposto pode, sim, impactar no valor para o consumidor final. Se o imposto aumenta, o consumidor final vai pagar mais caro pelo produto, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. E como o diesel é um combustível estratégico, né, ele movimenta as máquinas no campo, o transporte rodoviário, né, o escoamento da produção agrícola, o transporte nos grandes centros urbanos, pelo ônibus urbano, né, até para geração de energia nas termoelétricas, o diesel é usado. Então, como ele é um combustível estratégico, quando ele fica mais caro, ele acaba onerando mais a estrutura produtiva do país. Em maio do ano passado, a Petrobras aprovou a mudança na política de preços da estatal. A alteração encerrou a subordinação dos valores cobrados pela empresa ao preço de paridade internacional. No entanto, a nova política ainda é uma incógnita para a avaliação dos impactos no cenário econômico. Ela é uma política menos transparente do que a anterior, do que de paridade. Mas a gente ainda não teve tempo suficiente dentro dessa nova regra para avaliar qual é a postura da empresa. Por enquanto, esses movimentos me parecem estão mais alinhados com a regra antiga do que a nova. Os países membros da OPEP, eles acabam definindo qual é o preço do barril do petróleo, e isso influencia muito, e depende muito do ritmo de aquecimento da economia mundial. Então, como se prevê que 2024 vai ser um ano de crescimento tímido para grandes economias, pode ser que o petróleo não ofereça assim, não suba muito de preço. A variação do preço do barril de petróleo ainda assim tem forte influência nos valores para a comercialização dos combustíveis no país. Questões como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e os conflitos na faixa de Gaza também impactam o cenário econômico do Brasil. Para André, é preciso ficar atento a 3 pontos principais em 2024. O primeiro é o El Niño, né? Esse fenômeno climático que altera, né, o clima. Alterou o clima substancialmente lá no sul do país e também no norte, né? No sul está chovendo muito e no norte está chovendo pouco. E nesse caminho entre o sul e o norte, esse volume de chuvas também anda alterado. E isso pode afetar as próximas safras, a safra de 2024. O outro risco tem a ver com o ajuste fiscal, que a gente acabou de falar. Se a gente não faz o ajuste fiscal, desvaloriza a moeda e também gera mais inflação. E a própria economia mundial, que ainda anda segurando a inflação, né? A economia americana, a economia asiática andam lutando lá para segurar a inflação. Isso significa que esses países também estão com juro mais elevado, né? E é daí que vem essa expectativa de crescimento menor em 2024. E já está aberto o prazo para solicitar dispensa da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2023. O pedido deve ser feito
por meio do sistema ENAD, até o dia 9 de fevereiro. A solicitação pode ser feita pelo aluno ou pela instituição de ensino. No entanto, o Ministério da Educação alerta que é necessário justificar a ausência mediante documentação comprobatória. Entre as situações previstas em edital e que possibilitam a ausência estão acidente, assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo de documento de identificação, luto, questões relacionadas à saúde, maternidade ou à paternidade, além de compromissos profissionais e privação de liberdade. O MEC ainda ressalta que os candidatos que foram eliminados do exame no local da aplicação não podem solicitar a dispensa. O ENAD é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e avalia o rendimento dos estudantes que irão ou concluíram o ensino superior e em relação aos conteúdos programáticos previstos nas grades curriculares de cada curso. A inscrição é obrigatória para ingressantes e concluintes de cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e licenciaturas vinculados às áreas avaliadas. Os contribuintes com dívidas com a Receita Federal vão poder quitar os débitos com desconto de 100% das multas e dos juros. Para aderir ao programa, o contribuinte precisa fazer um pedido por meio do portal da Receita Federal. O programa permite que os contribuintes admitam a existência de débitos, paguem somente o valor principal e desistam de eventuais ações na Justiça em troca do perdão dos juros e das multas de mora e de ofício e da não realização de autuações fiscais. Ele foi criado pela Lei 14.740, sancionada em novembro de 2023. Pessoas físicas e empresas podem participar. O período de adesão vai até dia 1º de abril. O prazo começaria na última terça-feira, dia 2, mas por problemas técnicos foi adiado. Se o pedido no ICAC for aceito, a Receita Federal considerará que houve confissão extrajudicial e irrevogável da dívida e, dessa forma, pode ser quitada sem multa e juros. O contribuinte pagará 50% do débito como entrada e parcelará o restante em 48 meses. Quem não aderir à autorregularização pagará a multa de mora de 20% do valor da dívida. Somente débitos com a Receita Federal podem ser autorregularizados. O programa não abrange a dívida ativa da União quando a Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional passa a cobrar o débito na Justiça. A Receita regulamentou ainda os critérios para a exclusão do programa. Será retirado da renegociação especial quem deixar de pagar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Caso o devedor deixe de pagar uma parcela, estando pagas as demais, também será excluído da autorregularização. O reajuste do salário mínimo também alterou o pagamento de impostos à Receita Federal, incluindo a contribuição de quem é MEI. Os novos valores começam a valer nos boletos com vencimento no dia 20 de fevereiro. Esse pagamento é referente à competência de janeiro. Vamos acompanhar. Para o MEI, além de valor mais baixo de contribuição, atualmente os impostos são fixos, independentemente do faturamento. A regra se aplica desde que esteja dentro do limite anual, atualmente em R$ 81 mil. Mas o novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, em 2024, vai variar de R$ 70,60 para R$ 76,60, a depender da atividade desempenhada pelo empreendedor. O cálculo se dá pela soma das tributações do INSS, sendo 5% do salário mínimo em vigor, imposto sobre o serviço e imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. O SEBRAE ressaltou que o documento de arrecadação é a única obrigação financeira do MEI, mesmo que não esteja em atividade. Devido ao regime do Simples Nacional, em uma única guia de pagamento, são recolhidos os impostos e a contribuição ao INSS, que dá direito aos vários benefícios previdenciários. A emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional pode ser feita por um programa gerador, por meio de aplicativo para celulares ou nos portais do Simples Nacional e da Receita Federal. O SEBRAE também disponibiliza o serviço em seu portal. Após o registro dos chamados rolezinhos de Natal, em que centenas de motoqueiros causaram transtornos para moradores de diferentes cidades do estado, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, e o deputado estadual Rodrigo Amorim se reuniram para buscar caminhos para agilizar a aprovação do projeto de lei Barulho Zero, que tramita na Alerj desde março do ano passado.
O projeto apresentado por Bernardo Rossi como deputado fortalece as ações de fiscalização e proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas em todo o estado do Rio de Janeiro. Bernardo e Amorim já conseguiram a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, passo importante para a aprovação, e trabalham para que o assunto seja submetido à votação e aprovado pelos parlamentares o quanto antes. O projeto de lei já tem também pareceres favoráveis das comissões de Meio Ambiente e Transportes. De acordo com Bernardo Rossi, o projeto já foi pensado por conta do incômodo que as motos barulhentas provocam no dia a dia das pessoas. O projeto prevê uma parceria entre as secretarias estaduais de Polícia Militar e Polícia Civil, além das secretarias de Ambiente e Sustentabilidade. Bernardo Rossi assinala que o próprio PL aponta que, para fortalecer a fiscalização, o Executivo Estadual poderá firmar parcerias ou convênios com prefeituras em todo o estado do Rio de Janeiro. O texto destaca também que os fabricantes que possuem licença para comercializar os escapamentos de motor, por lei, precisam atender às normas estabelecidas na resolução CONAMA, o que não impede adulterações posteriores. E pelo terceiro ano consecutivo, o saldo das cadernetas de poupança caiu, com o registro de mais saques do que depósitos em 2023, em um cenário de juros e endividamento ainda altos no país. Em 2023, foram aplicados 3,83 trilhões de reais contra saques de 3,91 trilhões. Apenas os meses de junho, com 2,59 bilhões, e dezembro, com 13,77 bilhões, registraram saldo positivo, com mais depósitos do que saques. Nos demais meses do ano, houve saídas líquidas. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 73,08 bilhões de reais em 2023. Agora, o estoque aplicado na poupança é de 983,03 bilhões. O saque de recurso das cadernetas acontece em um momento de alto endividamento no país. De acordo com o Banco Central, o endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, em operações de crédito, chegou a 47,6% em outubro do ano passado. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também apontam que o endividamento ainda alcança cerca de 76,6% das famílias brasileiras. Os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica de juros, a Selic em alta, estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho. Isso porque o rendimento da poupança segue limitado. O resultado negativo de 2023, entretanto, foi menor do que o verificado em 2022, quando a poupança teve fuga líquida, mais saques do que depósitos, de 103,24 bilhões. O resultado foi recorde em um cenário de inflação e endividamento altos. Em 2021, a retirada líquida chegou a 35,49 bilhões de reais. O governo do estado montou uma operação integrada de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante a temporada de ensaios técnicos na Sapucaí, que vai até o dia 4 de fevereiro. No coração do Carnaval Carioca, drones integrados ao programa de monitoramento facial captam imagens de foliões com zoom de até 42 vezes. Trata-se de uma operação integrada de segurança promovida pelo governo do estado com o reforço dos efetivos das equipes do 4º e 5º Batalhões da Polícia Militar, aliada ao uso da tecnologia. Um dos objetivos é trazer mais segurança e conforto durante uma das principais festividades do país. Presente no segundo dia de ensaio técnico na Sapucaí, a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, destacou que esse é o maior investimento no carnaval já feito pelo governo do estado, mais de 60 milhões de reais e que não englobam apenas a capital. Nós acreditamos que esse é um investimento que o estado precisa fazer, porque quando a gente investe esse dinheiro no carnaval, esse dinheiro retorna nos impostos de serviço, nos impostos de ICMS,
e nós estamos muito felizes de podermos participar e promover essa festa que toma a avenida, mas que também toma o coração da gente. Durante a folia, Flaviana Gomes e o filho Ravi, de apenas 1 ano, aproveitaram o aquecimento no Sambódromo. Moradora do Santo Cristo, zona central da capital, Flaviana diz que se sentiu segura para levar o pequeno a Sapucaí. Eu estou achando a segurança muito boa, porque eu moro no Santo Cristo, então é aqui do lado, né? Então eu estou achando muito boa, me sinto segura em trazer meu filho. Hoje é o primeiro dia dele aqui no ensaio técnico, então estou me sentindo muito segura mesmo. Além do reforço efetivo, o sistema de segurança da Polícia Militar contou também com o sistema de vídeo monitoramento. Um carro-comando da Polícia Militar esteve no local e o veículo conta com 4 câmeras já alinhadas com o sistema de reconhecimento facial. Nós temos um efetivo distribuído em viaturas baseadas em pontos estratégicos, com um grande fluxo de pessoas e policiamento a pé também, distribuído ao longo e no entorno do Sambódromo. A gente está trabalhando para que tenhamos aí um carnaval seguro para todos os frequentadores do Sambódromo, tanto nos eventos de ensaio técnico quanto no evento principal do carnaval na Sapucaí. 2 telas, uma filmando em tempo real e outra escaneando os rostos, estão acopladas ao carro-comando da PM e, em caso de identificação de indivíduo com mandato de prisão em aberto, o sistema emite um alarme. Os agentes comandam o equipamento no centro integrado, que processa as imagens em tempo real. As motos das unidades especializadas, cavalaria e viaturas rondantes também auxiliaram o trabalho dos agentes de segurança, assim como o Corpo de Bombeiros e o Programa Segurança Presente do Governo do Estado, que foram acionados para participarem das operações. O Corpo de Bombeiros já realizou mais de 2.000 resgates nos primeiros dias de 2024 em todo o estado do Rio de Janeiro. Os números são das ocorrências que aconteceram entre os dias 1º e 9 de janeiro. Até o momento, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já realizou 2.404 salvamentos nas praias do estado nos primeiros dias de 2024. Se comparado ao período entre 1º e 9 de janeiro de 2023, houve um aumento de mais de 355% no número de salvamentos. No ano passado, a corporação realizou 528 salvamentos nos 9 primeiros dias do ano. A gente acredita esse aumento dos números ao aumento da frequência de turistas e banhistas locais em todas as praias aqui do estado. Além disso, o mar está frequentemente agitado, com bastante ondulações em níveis mais altos e também com a ação dos ventos fortes, que favorecem ali também a ação das correntes de retorno. O Corpo de Bombeiros aconselha que nas praias os banhistas fiquem sempre próximo a um posto de guarda-vidas. Além disso, é importante estar sempre atento às bandeiras que sinalizam sobre as correntes das águas. Se tem bandeira vermelha, não entra no mar, ali vai ter uma corrente de retorno, vai ter uma vala, dê preferência à bandeira verde e, em último caso, a bandeira amarela para o seu banho de mar. Além disso, não misture bebida alcoólica com banho de mar e nem entre no mar de noite. O banho noturno não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros. Se estiver com criança, coloque uma pulseira, o nome e telefone do responsável. E se ela entrar no mar, fique no máximo a uma distância de um braço dela, para que ela não seja surpreendida por uma onda. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação segue com as buscas pelo menino Davi, de apenas 6 anos, que desapareceu numa praia da Barra da Tijuca na tarde da última quinta-feira. A Polícia Civil informou que as investigações sobre o desaparecimento do menino ainda estão em andamento. O Corpo de Bombeiros do Rio continua nas buscas pelo menino Davi. São recursos no mar, na terra e no ar, helicópteros, drones, embarcações com sonar, motos aquáticas, além do trabalho em terra, com os quadriciclos, guarda-vidas e também o trabalho dos mergulhadores. Já são mais de 18 quilômetros de costa, desde aqui a Barra da Tijuca até Sepetiba. As buscas continuam, manhã, tarde, noite e madrugada, e não há previsão de encerramento delas. Nos primeiros dias de 2024, já foram realizadas 107.417 ações de prevenção em todas as praias do estado. No mesmo período do ano passado, foram 44.011 no total. O Corpo de Bombeiros tem técnicas de resgate em praias com motos aquáticas, botes de salvamento ou embarcações de resgate.
A Operação Lei Seca flagrou 474 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o último fim de semana em todo o estado do Rio. Esse número representa 17,35% dos condutores que foram abordados desde sexta-feira a domingo da semana passada. Entre os destaques negativos está a região da Barra da Tijuca, que apresentou maior índice de alcoolemia, com 36,2% dos motoristas abordados. As fiscalizações foram realizadas por motopatrulha. O destaque negativo do interior do estado foi para a cidade de Campo dos Goitacazes, na sexta-feira e no sábado, que apresentou um índice alto de alcoolemia de 33,95%. Em Cabo Frio, no sábado, foi montado um bloqueio na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos. Na ação, foram fiscalizados 115 motoristas, sendo 37 pegos no teste do bafômetro, um percentual de 32,2%. No Recreio dos Bandeirantes, a operação também foi realizada por motopatrulha. Dos 65 condutores abordados, 23 estavam com sinais de alcoolemia, o que representa que 35,4% do público abordado ingeriu álcool antes de dirigir. Primeiro, o trabalho de conscientização que nós fazemos nos grandes eventos, nas escolas, e esse trabalho também das blitz, que é um trabalho muito importante também. A Lei Seca, ela vem cuidando das famílias, evitando que vidas sejam ceifadas devido ao trânsito. No centro do Rio, no sábado, foram 87 motoristas abordados. 24 deles estavam alcoolizados e o índice de alcoolemia chegou a 27,6%. Ainda no sábado, em São João de Meriti, na região metropolitana, foram 25 motoristas flagrados dirigindo sob influência do álcool, totalizando 26,9%. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no domingo, foram 113 motoristas abordados e destes, 26 estavam dirigindo embriagados, totalizando 23%. E você vai ver depois do intervalo que delegado é condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por envolvimento no esquema de propinas com comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis. E você vai ver também que Transparência Brasil entrou com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis por descumprimento sistemático à Lei de Acesso à Informação. Nós voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o delegado Maurício Demétrio Afonso Alves foi condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão por envolvimento em um esquema de propinas com comerciantes da Rua Tereza, em Petrópolis. O delegado Maurício Demétrio Afonso Alves foi preso no ano de 2021 na Operação Carta de Corso. De acordo com as investigações, Maurício comandava um esquema que cobrava propina de comerciantes da Rua Tereza para que tivessem a liberação de vendas de itens falsificados. De acordo com a decisão do juiz Bruno Monteiro Relieri, da primeira vara criminal especializada no combate ao crime organizado, Maurício usou sua posição e poder como autoridade policial para realizar as operações Raposa no Galinheiro, fases 1 e 2. Neste caso, ele foi acusado de obstrução na justiça durante a operação, usando planos complexos, procedimentos fraudulentos e manipulação da mídia. O abuso de poder, inclusive, configurou no aumento da pena, totalizada em 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. O cumprimento da pena será em regime fechado. Ele também vai perder a função de delegado de Polícia Civil, bem como qualquer outra função pública. Maurício Alves também é acusado de criar dossiês e investigar pessoas, incluindo autoridades públicas, utilizando banco de dados públicos e privados. Consultas a conversas do delegado mostram tentativas de criminalizar essas autoridades, incluindo flagrantes forjados de um delegado e do então candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, às vésperas das eleições. As mensagens também apontavam que o réu também se orgulhava de levar uma vida de mensaleiro, referindo-se aos escândalos do Mensalão, um grande esquema de corrupção do país. Essas informações são respaldadas por áudios onde Maurício dizia que estava andando de jet ski na sua vida de mensaleiro. O então delegado de polícia também apareceu ironizando o assassinato da vereadora Marielle Franco, fazendo comentários racistas e utilizando termos ofensivos para se referir a uma delegada. A decisão da justiça afirma que o acusado não admitiu os fatos criminosos, apresentando uma versão completamente diferente durante os interrogatórios. O documento diz ainda que, diante das provas apresentadas, constatou-se que o delegado de polícia Maurício Demétrio ostenta um padrão de vida elevado, incompatível com a remuneração exclusiva de sua atividade ilícita. A Agência Nacional de Trânsito e Transportes autorizou o reajuste da tarifa do pedágio da BR-040. O novo valor da tarifa básica passou a ser de R$ 14,50. Uma deliberação da ANTT do dia 4 de janeiro de 2024, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, reajusta a tarifa básica do pedágio da BR-040 de R$ 12,60 para R$ 14,50. Os pedágios que sofrem alteração da tarifa estão no trecho de concessão da Concer, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O novo valor passa a ser cobrado nas 3 praças de pedágio da rodovia, a partir de 0h de sábado, dia 6 de janeiro. A medida da ANTT levou em conta a variação do Índice Nacional ao Consumidor Amplo entre junho de 2021 e junho de 2023, concedendo um reajuste de 15,42%. Com isso, os automóveis que pagavam a tarifa básica de R$ 12,60 passaram a pagar R$ 14,50.
As motos vão de R$ 6,30 para R$ 7,25. Ônibus de 2 eixos passam de R$ 25,20 para R$ 29,00. As 3 praças de pedágio estão no quilômetro 102, em Duque de Caxias, no quilômetro 45,5, em Areal, e no quilômetro 816,7 em Simão Pereira, em Minas Gerais. Em nota, o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, lamentou a decisão da ANTT de permitir o aumento no valor do pedágio. De acordo com o Sicomércio, a luta das entidades representativas do comércio e de demais setores econômicos por melhorias na estrada, bem como pela execução de uma nova concessão para a rodovia, é antiga, e que os moradores de Petrópolis são os mais prejudicados pela falta de manutenção e segurança na estrada. Uma notícia que nos deixou muito apreensivos e muito preocupados, porque a estrada não está em boas condições, a estrada não vem sendo feita a manutenção correta, né? A gente tem notado aí muitos buracos, muitos problemas ao longo do todo o trecho, principalmente na Serra de Petrópolis, e infelizmente foi autorizado esse novo aumento. A gente espera que com isso, pelo menos, eles procurem fazer a manutenção e fazer aquilo que está previsto no contrato de concessão. Essa notícia nos deixa apreensivo porque ela impacta diretamente o comércio, principalmente os polos de moda de Petrópolis e também o turismo, né? Esse setor que vem crescendo tanto, um setor tão importante para a nossa economia local. O sindicato diz ainda que o valor praticado anteriormente já não era justo e o aumento traz ainda mais indignação. Por fim, informou que vai continuar atuando em conjunto com as demais entidades para a celeridade do processo da nova concessão da BR-040. Eles redividiram o trecho de Petrópolis a Juiz de Fora e Juiz de Fora a Belo Horizonte. Isso foi bastante positivo e faz com que a gente tenha aí uma expectativa que esse ano ainda, né, pelo menos nesse primeiro semestre, a gente possa ter a solução dessa questão da nova concessão, e obviamente aquelas obras todas que são tão necessárias e que vão impactar positivamente para a nossa cidade. Pois é, e o Movimento Petrópolis 2030, formado por 29 entidades empresariais e da sociedade organizada da cidade de Petrópolis, também demonstrou insatisfação com o aumento da tarifa. Abre aspas para a fala deles. A decisão prejudica significativamente a economia da cidade, considerando que Petrópolis não tem a contrapartida de uma rodovia moderna, com manutenção efetiva, segura e inteligente. E as aspas continuam. Este reajuste não apenas impacta negativamente os custos operacionais das empresas locais, como afasta novos negócios, mas também afeta setores como o turismo, desencorajando o desenvolvimento econômico da região. Cobramos, isso está na fala deles, nas aspas deles, uma revisão imediata dessa decisão com a devida inclusão das perspectivas da comunidade empresarial e uma prestação de contas transparente sobre os motivos desse reajuste, assim como as melhorias previstas em contrato e que ficaram pelo caminho em 25 anos de concessão. Fecha aspas, completou a fala o movimento. Pois é, e o que diz a Concer? A Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer, responsável pela administração desse trecho da rodovia, explica que apesar do desequilíbrio contratual enfrentado desde 2014 pela Concer, a concessionária cumpre o contrato de concessão mantendo a operação da rodovia e investimentos na BR-040 com foco na fluidez do tráfego e segurança do usuário. É isso, e aí abre aspas para a Concer. No período de 2021 a meados de 2023, a Concer acumula a recuperação de 159 mil metros de faixas de rolamento, recuperação de 1.700 placas de pavimento de concreto, 68 intervenções em encostas, a maioria na Serra de Petrópolis, recuperação de 37 pontes e viadutos e de 10 passarelas, 30 tratamentos contra a erosão de taludes e recuperação de redes de drenagem, além de dispositivos de sinalização horizontal e vertical, entre algumas das principais melhorias da 040. Só em 2023 foram mais de 70 mil atendimentos das equipes médicas, 69 mil e médicas 2.400. E ainda é importante destacar que Petrópolis é o município que mais recebe ISS gerado pela tarifa de pedágio, somando mais de 44 milhões de reais em repasses entre 2010 e o primeiro semestre de 2023, fecha as aspas para a resposta da Concer.
Eu sempre falo isso aqui e é importante quando a Conser faz um trabalho bem feito, a gente tem que falar, né? Exatamente. Se o seu carro quebra realmente na rodovia, tem aquele carrinho passando o tempo todo. Isso pode ser, não precisa nem ser indo para o Rio de Janeiro. Pode ser entre Petrópolis e Itaipava, né? Que nós petropolitanos fazemos muito aquele trecho e é um trecho sob responsabilidade da Conser. E realmente, se o seu carro quebrar ali, eles vêm prontamente te ajudar. E se a rodovia ficar sem nenhuma concessionária, isso não vai acontecer. Então, a gente também tem que falar. Quando tem queda de barreira, né, na estrada, eles prontamente consertam. Então, mas, por exemplo, deixam a desejar muito na sinalização, principalmente à noite. Eu falei para você, né? A sinalização tá novinha em trechos onde há o pardal. Mas onde tem o radar. O radar. Né? Antes e depois a sinalização é super precária, não tem aquele olho de gato, então tudo bem escuro. Todas as faixas, né, que estão, as demarcações de pista, tanto nos cantos quanto no meio, elas são importantíssimas porque a gente comentou ao longo da semana, né? O russo aqui em Petrópolis, a neblina, que a gente carinhosamente chama de russo, ele é muito intenso aqui na nossa região. Então essas demarcações são extremamente importantes, talvez para evitar até acidentes como tombamentos de carreta que a gente vê quase todo dia. Pois é, gente, até o fechamento dessa matéria nós entramos em contato com a NTT, mas não tivemos resposta. E agora a gente troca de assunto, não é, Nana? Isso mesmo, porque olha, a Transparência Brasil entrou com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por descumprimento sistemático à Lei de Acesso à Informação. Pois é, na denúncia, a entidade detalha todas as irregularidades e ilegalidades cometidas pela Prefeitura nas respostas e no sistema de acesso à informação e transparência disponibilizado no site do município. Isso aí. E a Transparência Brasil classificou o sistema de informações da Prefeitura como um, abre aspas, ilegal e conveniente dispositivo de sonegar informações à sociedade. Fecha aspas, vamos conferir. Em 2023, a Transparência Brasil e a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, por meio do projeto Achados e Perdidos, fez uma série de questionamentos às secretarias da Prefeitura de Petrópolis entre agosto e setembro de 2023 sobre os gastos com os recursos utilizados para a recuperação da cidade após as tragédias de fevereiro e março de 2022. As informações, no entanto, foram sonegadas ou seu acesso foi dificultado ao extremo, desrespeitando uma série de artigos da Lei número 12.527 de 2011, que criou e regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Na denúncia, a entidade aponta que a Prefeitura sonega informações sobre a execução orçamentária a título de transparência ativo, caso em que o município deve disponibilizar espontaneamente em um portal próprio as informações à população. A Prefeitura apresenta dados resumidos, impossibilitando que o cidadão comum acompanhe os gastos com programas, ações e até mesmo obras feitas com dinheiro público. Em outros questionamentos feitos pelas entidades, a Prefeitura de Petrópolis se negou a passar informações detalhadas, como a relação nominal e os respectivos valores pagos aos beneficiários do programa do aluguel social. E também se negou a passar informações relativas aos beneficiados pela lei municipal, que garantiu a isenção do IPTU e da taxa de coleta de lixo a proprietários de imóveis que foram atingidos pela tragédia. As situações consideradas mais graves pelas entidades são a impossibilidade de contestação por parte do cidadão e o desrespeito aos prazos de resposta estabelecidos pela legislação. A Lei de Acesso à Informação prevê que, em caso de resposta incompleta ou insatisfatória, o cidadão tem a possibilidade de abrir um recurso para contestar a resposta, prática que não é obedecida pela Prefeitura. Além da ilegalidade apontada pela denúncia, há a implícita má vontade em fornecer as informações. Em outro pedido apontado pela Transparência Brasil, foi solicitado à Procuradoria-Geral do município a relação de processos judiciais nos quais a municipalidade é parte ré ou requerida em razão das fortes chuvas que acometeram a cidade no início de 2022. Em resposta assinada pelo Procurador-Geral Miguel Barreto, o município indicou o portal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para consulta. O documento diz:
No entendimento da municipalidade, respostas do poder público a pedidos de acesso à informação, independentemente de seu setor, não são passíveis de contestação. Exemplificando, se um cidadão solicitar dados do orçamento da Secretaria de Educação, mas o município informar os da Secretaria da Saúde, não haveria, no entendimento do Executivo local, previsão legal de recurso, o que ocorreria apenas caso o órgão demandado expressamente negasse o acesso. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2012 e, ao longo de todos esses anos, se tornou o principal instrumento de acesso a informações de interesse público, que são produzidas e armazenadas por entes federativos, estaduais e municipais. É um instrumento que pode ser utilizado por qualquer cidadão para acesso às informações, com exceção de exigências próprias para a segurança da sociedade e do Estado. Sobre a denúncia, a Procuradoria-Geral do município de Petrópolis disse ao Grupo Correio da Manhã que foi notificada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que está dentro do prazo para prestar os esclarecimentos. E afirma que todos os requerimentos da Transparência Brasil tiveram resposta do município. E diz que parte do que é solicitado pela Transparência Brasil violaria a Lei Geral de Proteção de Dados caso fosse executado. A Procuradoria afirmou ainda que a Transparência Brasil faz solicitações que não são exigidas em lei, como, por exemplo, a compilação e o cruzamento de determinados dados. Caso a Transparência Brasil queira trabalhar determinados dados de alguma forma, segundo a Prefeitura, nada impede que ela faça isso. Os dados são públicos, estão no portal da Transparência e no Diário Oficial do município. E, por fim, a Procuradoria afirma que a maioria dos questionamentos da Transparência Brasil já perdeu o objeto, porque, segundo o município, adequações no portal da Transparência, que passa por constantes atualizações, já vinham sendo realizadas pela Prefeitura desde o início de 2022. E a Prefeitura de Petrópolis recebeu a autorização do Conselho Regional de Psicologia para iniciar o serviço de teleatendimento psicológico no município. O Centro de Saúde Coletiva Professor José Manuel Ferreira já começou a oferecer o atendimento, se tornando a primeira unidade da rede pública municipal a ofertar o serviço remoto aos pacientes. A iniciativa da Prefeitura de Petrópolis visa dar mais agilidade nas consultas, facilitando o acesso aos serviços de saúde. De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, os pacientes que serão atendidos por meio da nova modalidade foram encaminhados à unidade pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde. Além disso, eles passaram por uma triagem pelo profissional para ver a disponibilidade de receberem as consultas neste formato. Os atendimentos serão semanais, com horários agendados e de forma online. A importância do teleatendimento em psicologia tem se destacado cada vez mais, pois ele permite que pacientes acessem serviços de saúde mental de forma remota, superando barreiras físicas e geográficas. Isso é particularmente útil para pessoas que vivem em áreas remotas ou têm dificuldades de locomoção. A medida despertou a atenção para um ponto importante no meio social ultimamente: o estado psicológico dos indivíduos. Tornar acessível o tratamento colabora com a qualidade mental das pessoas, já que o fato se tornou uma pauta importante na sociedade global atual. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um componente integral da saúde e do bem-estar que sustenta as capacidades individuais e coletivas para tomar decisões, construir relações e moldar a visão de mundo, sendo crucial para o desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconômico. Sobre os atendimentos no Centro de Saúde Coletiva, professor José Manuel Ferreira, o secretário de Saúde declarou que, se o município alcançar os resultados esperados, a Prefeitura vai ampliar o serviço para outras unidades da rede municipal. O teleatendimento oferece maior flexibilidade de horários. Também ajuda a reduzir o estigma associado à busca de serviços de saúde mental, pois os pacientes podem receber atendimento no conforto e privacidade de suas casas. No entanto, é importante garantir que o teleatendimento em psicologia mantenha os mesmos padrões de confidencialidade e qualidade de atendimento presencial. Por isso, a Prefeitura recebeu autorização do Conselho Regional de Psicologia. Em breve, estaremos ampliando para o Centro de Especialidade e Unidades Básicas de Saúde. E o carnê do IPTU de Petrópolis está disponível aos usuários no site da Prefeitura Municipal. Os contribuintes já podem realizar os pagamentos.
Para acessar o carnê do IPTU, basta entrar no site da Prefeitura petropolis.rj.gov.br e na página principal clicar em IPTU 2024. Para emitir o boleto, o contribuinte precisa digitar o CPF ou número de inscrição do imóvel. As pessoas também receberão o carnê físico em casa. O município informou ainda que abrirá postos de atendimentos como foi feito nos anos 2022 e 2023, para quem precisar emitir a segunda via. A previsão é que os carnês físicos do IPTU cheguem aos contribuintes até o dia 12 de janeiro. Já a data de vencimento, tanto da cota única quanto da primeira parcela, é dia 22 de janeiro. Quem preferir o carnê impresso terá pelo menos 10 dias para pagar o IPTU. O pagamento pode ser feito pelo código de barras ou via Pix. Alimentar um observatório de dados de diversas áreas de interesse da sociedade petropolitana, esse é o objetivo do programa Cefet Observa Petrópolis, o COP. O Observatório de Dados sobre a cidade foi iniciado em 2023. Para 2024, o objetivo é dar continuidade à pesquisa sobre medicamentos, mas também de realizar novas pesquisas voltadas para a área ambiental e econômica. Criado em 2023 pelo professor Rafael Ferrara, as pesquisas fazem parte de um projeto de extensão do Cefet Petrópolis, com o objetivo de coletar dados sobre o município. O projeto ele era um embrião desde 2006 no Cefet Maracanã, a sede, quando eu era professor do curso de administração, mas ele funcionava de uma maneira bem randômica, com temas bem aleatórios, por conta da dimensão do Rio de Janeiro, que não permitia a gente ter tanto acesso às mídias e às instituições de governo, onde os alunos aprendem na prática como funciona todo um projeto estatístico, desde a elaboração, criação do formulário, fazer entrevista, tratamento dos dados e gerar um relatório. Baseado toda essa didática que a gente trabalha com os alunos, a gente aproveita para trabalhar temas que são pertinentes para a sociedade petropolitana. As pesquisas foram iniciadas no ano passado e trouxeram a pauta da tragédia socioambiental em 2022 em Petrópolis e também do transporte público da cidade. O levantamento de dados é realizado por meio dos alunos de licenciatura em Física e Matemática do Cefet Petrópolis. Para 2024, a gente vai dar prosseguimento com o projeto do mercado farmacêutico para ter um melhor entendimento do ponto de vista agora do consumidor, da pessoa que precisa do remédio de uso contínuo. Nós vamos falar sobre o serviço de coleta de lixo, visando principalmente o pessoal das comunidades, onde a coleta é coletiva, onde o lixo acumula com muita facilidade. E também nós vamos falar sobre educação financeira. O professor pede apoio para que a população participe das pesquisas, respondendo os alunos durante a coleta dos dados. Além da publicação como artigos científicos, os dados são disponibilizados para a população por meio da imprensa e para entidades públicas e privadas, com outro objetivo, de gerar políticas públicas mais eficientes. E também te envia para os órgãos de governo, ou então órgãos privados, para que eles possam tomar alguma iniciativa relacionada a isso, possam fazer sugestões, ou pelo menos acalorar o debate dos temas. Os dados das primeiras campanhas de monitoramento de qualidade nos 74 pontos de análise espalhados pela bacia hidrográfica foram divulgados pelo Comitê Piabanha. O serviço está disponível para consulta de toda a população pela internet. O monitoramento dos rios tem como objetivo geral coletar amostras, analisar, monitorar e diagnosticar a qualidade da água de rios na região hidrográfica do Piabanha. A nossa área de atuação são 10 municípios aqui da nossa região, a gente chama de região hidrográfica 4, e inclui Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal. Uma das nossas preocupações é saber a qualidade dos rios que estão dentro da nossa região hidrográfica. Então, a gente já está na nossa terceira campanha de monitoramento contratada pelo comitê, e a primeira ela atuou só no leito do Rio Piabanha, a segunda já foi ampliada para os principais afluentes da nossa região. E a terceira agora, ela foi ainda, a gente tem ainda mais pontos, com 74 pontos de monitoramento nos 10 municípios, e com a maior concentração de pontos no primeiro distrito de Petrópolis, que é uma área que a gente está visando realizar o primeiro trecho de enquadramento dos rios. O enquadramento é um serviço para determinar um padrão para a qualidade da água do rio, que pode variar entre classe 4, sendo a pior qualidade, e a classe especial, para a melhor qualidade.
O estudo focou neste ponto para definir quais ações devem ser realizadas no trecho para diminuir a poluição das águas. A terceira campanha foi realizada e iniciada em outubro. Nela são coletadas amostras para análise física, química e também microbiológica da qualidade da água dos rios da 4ª região hidrográfica. Além disso, são realizadas análises semestralmente para avaliar o fluxo dos rios da região. A empresa contratada, Oceanos, tem atuado nos pontos de cursos hídricos indicados pelo comitê, e o serviço inclui a apresentação do relatório de mediações realizadas, contendo minimamente uma descrição detalhada da metodologia aplicada nos cálculos das vazões. E eles vão, ao longo desses 74 pontos, eles coletam a água, alguns parâmetros mais simples eles medem em loco, né, com sondas multiparamétricas, e outros eles coletam a água para levar para o laboratório e fazer as análises no laboratório. Então, a gente tem aí 17 parâmetros que estão sendo medidos. O contrato tem duração de 3 anos. Para 2024, o Comitê Piabanha ainda pretende lançar um edital para programas de reflorestamento. E alguns motoristas que estacionam os carros no centro de Petrópolis estão ficando no prejuízo. Isso porque os veículos estão sendo arranhados em alguns locais da cidade. Situações como estas já haviam sido registradas em agosto do ano passado. O pesadelo de alguns motoristas voltou a acontecer no centro de Petrópolis. Assim como em agosto do ano passado, alguns carros que estacionam em locais como a Rua Paulo Barbosa e na Praça Bosque do Imperador, por exemplo, estão sendo arranhados. A situação voltou a acontecer nesta segunda semana do ano. Fiz o boletim de ocorrência, dei entrada na polícia, é a mesma pessoa que destruiu latas de lixo, arranhou mais de 20 carros aí, e tive que entender que isso é um problema social. Só que até quando? Até quando esse problema social? Agora eu estou com prejuízo de R$ 1.700 no meu carro, que é o problema social que vai arcar, né? O problema social vai ser então no caso. Tá? É bem complicado isso. A situação é ainda mais preocupante, já que estes veículos, em sua maioria, estão estacionados em vagas de estacionamento rotativo. Ou seja, os motoristas pagam para estacionar os veículos em lugares permitidos e ainda assim saem no prejuízo. O eletricista Hélito Fraguas conta que o prejuízo deve girar em torno de R$ 1.700. Segundo ele, é necessário que alguma medida seja tomada pelas autoridades para que não só os moradores se sintam protegidos, mas também os turistas que visitam a cidade. Identificamos com câmeras, que nas imagens estão aí, quem foi a pessoa que fez. É a mesma pessoa que já destruiu as lixeiras, arranhou mais de 10 carros no mesmo local e não pode ser feito nada, porque não foi preso em flagrante, tem que esperar o delito, tudo isso acontecer. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado, imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e a vítima foi chamada para um possível reconhecimento do autor do crime e que as diligências estão em andamento. A Polícia Civil informou ainda que, desde o início do ano passado, realiza operações contra a atuação ilegal de guardadores de veículos em Petrópolis. No início de dezembro, em uma operação conjunta com policiais militares, 3 homens que coagiam motoristas a estacionarem os carros foram presos no entorno do Hotel Quitandinha. Eles respondem por exercício ilegal da profissão. Alguma atitude tem que ser tomada, eu não sei o que fazer, mas tem que ser feita alguma coisa, que o prejuízo que ele está dando, fazendo isso uma hora, vai acontecer um desastre e vai ser com um pai de família, ou ele vai partir para fazer outra coisa, tem que esperar isso tudo acontecer. É isso que eu me pergunto todo dia. Procurada, a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública informou que, nestes casos, a pessoa deve procurar as polícias militar se for flagrante, caso contrário, a Polícia Civil para registrar a ocorrência. A Secretaria informou ainda que vem trabalhando para a integração das forças de segurança da cidade para prevenir e coibir esta prática, assim como a atuação de flanelinhas e as motos com cano de descarga adulterado. O Polo Gastronômico, Turístico e de Compras de Petrópolis, o Centro Histórico e Você, foi lançado e promete várias ações para a cidade neste ano. O Polo já nasceu com 100 empresas participantes, todas elas instaladas no centro de Petrópolis.
O Centro Histórico e Você é um projeto sem fins políticos e criado por uma iniciativa privada de Petrópolis. O projeto une os polos gastronômico, turístico e de compras do centro da cidade para impulsionar o desenvolvimento e crescimento destes setores a médio e longo prazo. O Centro Histórico e Você, ele é um movimento, onde os empresários, os moradores do centro, a gente está unindo, fazendo uma união dessas pessoas para tentar melhorar mais o centro histórico e a região central. É um projeto de cidadania acima de tudo. E transformar o centro num polo gastronômico e turístico, que ele já é, mas trabalhar melhor as potencialidades dele, entendeu? O Centro Histórico e Você surge em um dos momentos mais delicados para o centro de Petrópolis, que, de acordo com os idealizadores, vive atualmente o início de um sucateamento e abandono. Inclusive, o centro de Petrópolis foi uma das regiões mais atingidas pelas chuvas de fevereiro e março de 2022 e hoje continua em ritmo de recuperação. Para o idealizador do projeto, Rui Mascarenhas, existe a preocupação com o desenvolvimento do polo, já que a cidade tem potencial de crescimento. Segundo ele, Petrópolis precisa focar neste desenvolvimento para que não perca a atenção para outras cidades vizinhas, que estão se organizando para atrair cada vez mais turistas para outras regiões do país. É um processo natural, porque Petrópolis hoje está caminhando para ser uma cidade de porte médio. A gente já está com 350 mil habitantes, se for contar a população flutuante, já tem mais de 400 mil pessoas. Isso aconteceu em cidades pequenas que se transformaram em cidades de porte médio. O centro vai ficando sucateado. Então a gente tem que estar sempre alerta, os cidadãos, a sociedade civil organizada, junto com o poder público, para evitar que esse processo aconteça e depois fique uma coisa irreversível. O Centro Histórico e Você já tem 5 festivais gastronômicos incluídos na agenda de eventos para 2024 e também 3 circuitos turísticos. O projeto também busca apoio, convênios e parcerias com o poder público. A publicitária Simone Amorim já faz parte do projeto e, de acordo com ela, o Centro Histórico e Você é um caminho para conquistar as melhorias necessárias para a cidade. Quando você está numa cidade que tem um problema recorrente de chuva, a gente tem mais uma questão a ser trabalhada todos os anos. Então, todo mundo tem que se fortalecer para conseguir passar por esses meses, por esses problemas naturais que a cidade passa, Tanto a minha empresa, que já está aqui há mais de 60 anos, quanto uma empresa que acabou de se firmar na cidade. As pessoas têm que se unir. O polo já nasceu com 100 empresas participantes, todas elas instaladas no centro de Petrópolis. As empresas, profissionais e cidadãos que desejarem participar do polo devem entrar em contato através do Instagram, @Centro Histórico e Você. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso telefone WhatsApp 24 998398384. A gente deseja a todos vocês um excelente sábado, um excelente fim de semana e até segunda-feira às 7h30 da manhã. Ao vivo. Ao vivo. Tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.